Hoje nós teremos mais uma aula do nosso módulo sobre frações, que, diga-se de passagem, já está sendo finalizado. Falaremos hoje sobre adição e subtração de frações. E aí essa aula será muito rápida, até porque não temos muitas coisas para falar aqui. Nós temos duas situações, na verdade, onde eu quero passar para você. A primeira situação é onde nós temos adição e subtração de frações com denominadores iguais. E a segunda situação, que é a mais complexa, é onde nós temos denominadores diferentes. E aí nós vamos tirar, lógico, o MMC para descobrir o denominador comum. E aí, lógico, a gente volta para o primeiro caso, onde nós temos denominadores iguais. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é um curso preparatório para o Censo 2022. Aqui na descrição você pode pegar o teu acesso. Esse acesso vai te levar para o Google Sala de Aula, onde você vai ter não só esses vídeos que estão sendo postados aqui no YouTube, mas também você vai ter acesso às atividades que estão sendo propostas organizadamente e também aos nossos simulados que estão sendo postados de forma organizada também, de acordo com os módulos que nós estamos estudando por aqui. Então, acompanha aí, deixa o teu like se você estiver gostando, que essa aula será bem curta. Vamos lá? Muito bem, então, como eu falei para vocês, nós estamos no módulo de frações e nós vamos falar hoje sobre adição e subtração de frações. Vamos ao nosso primeiro caso. Primeiro caso, frações com denominadores iguais. Vai ser bem tranquilo, vai ser bem suave. Olha só, eu tenho aqui 3/5 adicionado a 6/5. É importante a leitura. Por quê? Como eu falei nas aulas anteriores, existem questões da Fundação Getúlio Vargas e de outras bancas também que ele não vai mencionar a fração em si, com numerador e denominador. Ele vai mencionar isso por extenso. Então você tem que saber ler a fração e transformar isso em matemática. Lógico, com numerador e com denominador. Então, o que nós vamos fazer aqui? É muito simples. Já que eu tenho denominadores iguais, então eu vou manter esse denominador, que é 5. E nós vamos realizar a operação aqui em cima. 3 mais 6, 9. E aí nós vamos chegar numa conclusão aqui também. 9/5 é uma fração irredutível, ou seja, não existe um número primo que vai dividir os dois, ou um número composto também. Certo? Vamos lá, vamos para a segunda aqui, ó. Mais uma vez, eu tenho denominadores iguais. Isso vale tanto para adição quanto para subtração. Nós estamos fazendo adição, mas também vale para subtração. Os denominadores são iguais, então ele vai ser o resultado aqui, no denominador 3. Agora, o que eu faço aqui nos numeradores? Eu vou adicionar 4 mais 5, 9. Então, eu tenho 9/3. Veja que essa é uma fração aparente. Por quê? Ela aparenta ser uma fração, mas, na verdade, nós podemos transformá-la em um número natural. Nós podemos simplificar, primeiramente, ou podemos também dividir 9 por 3, certo? O 9/3 nada mais é do que essa divisão aqui, ó, 9 dividido por 3. Então, o 9, que é o numerador, faz papel de quem aqui? Do dividendo, de quem está sendo dividido. E o 3, que é o denominador, faz o papel do divisor. Então, 9 dividido por 3 só pode ser 3. Então, essa fração aparente representa 3, representa o número natural 3. Então, só para finalizar aqui esse primeiro caso, quando você tiver denominadores iguais com o mesmo valor, você vai conservar esse denominador e vai simplesmente realizar a operação que está sendo colocada aqui no numerador. Ele está falando 3 mais 6, que é 9. Poderia ser uma subtração também, mas não é o caso aqui. Aqui é a mesma coisa. 4 mais 5, 9. 9 por 3, 3. Então, presta atenção. Nós vamos realizar as operações e no final nós sempre vamos pensar em simplificar. Ah, mas nem sempre dá. Tudo bem. Se nem sempre dá para simplificar, você vai verificar a possibilidade.
Aqui eu tenho uma fração aparente que eu cheguei aqui num número natural, certo? Mas poderia também simplificar em cima e embaixo por 3. Vamos ao nosso segundo caso e último caso. Vamos lá. Frações com denominadores diferentes. A gente sabe, né, pessoal, que essa é a situação que mais cai. Lógico, a banca pode colocar lá uma situação onde nós temos denominadores iguais? Pode, mas a gente sabe que isso é bem remoto, né? É bem difícil. Essa é a situação e presta atenção em como que nós vamos resolver. Veja, primeira coisa, os denominadores são diferentes. Então, nós vamos pegar e vamos tirar o MMC de 3, de 15 e de 6. Por que que nós queremos fazer isso? Vou traçar aqui uma linha vertical. Nós queremos fazer isso por quê? Porque eu quero trocar, vou arrumar aqui. Nós queremos trocar esses denominadores, certo? Nós vamos encontrar um denominador comum. E esse denominador comum será o nosso MMC, o mínimo múltiplo comum. Aqui, ó, o menor primo que divide pelo menos um dos 3 números é o 2. Não dá por 3. O 15 também não. 6 por 2 vai dar 3. Muito bem. O menor primo que divide aqui é o 3. 3 por 3 vai dar 1. O 15 por 3 vai dar 5. E o 3 por 3 vai dar 1. Aqui ficou fácil. O menor primo é o 5, que vai dar 1. Então, o MMC é o produto dos 3 números. 2 vezes 5 é 10, e 10 vezes 3 é igual a 30. Então, esse é o múltiplo comum, é o novo denominador que nós vamos colocar aqui, ó. 30, 30 e 30. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 30, esse novo denominador, eu vou dividir por 3, que é o denominador antigo. Eu vou pegar o resultado e vou multiplicar pelo de cima. Vamos lá, na prática. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. Pronto, resolvido. Na segunda, 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 2, 4. Então, coloque o 4 aqui. Aqui é a mesma coisa. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 1, 5. Então, essa é a nossa situação. Veja que eu transformei isso aqui para o primeiro caso. Qual o primeiro caso? É a adição e a subtração, onde nós temos denominadores iguais. E o que acontece quando eu tenho denominadores iguais? Eu vou repetir o denominador e vou realizar a operação normalmente aqui no numerador, que pode ser uma adição ou uma subtração. Então, 10 mais 4, 14. 14 mais 5, 19. 19 é primo. E aí, o 19 só dá por 1 e por 19. Então, essa fração é uma fração irredutível. Não há mais possibilidade de simplificar. Agora, a segunda fração. Veja que nós temos um número natural 3, subtraindo, né, 5 sextos. O que nós vamos fazer aqui? Eu posso considerar o 3 como se fosse uma fração. 3 sobre 1 é uma fração. De qualquer forma, os denominadores são diferentes. Então, vamos lá. Eu quero fazer o MMC de 1 e de 6. É 6, né, gente? Olha só, agora eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 3 só pode ser 18. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. Muito bem. Então, vamos lá. Agora eu tenho denominadores iguais. Lembra que eu falei? A regra vale tanto para adição quanto para subtração. Então, o 6 virá aqui embaixo do resultado, no denominador. E aí nós temos que fazer essa subtração. 18 menos 5, que vai dar 13. Muito bem. Veja que essa fração é irredutível. Não há mais possibilidade de simplificar. Por quê? Porque o 6 só dá por 2, por 3 e por 6. O 13 é primo, só dá por 1 e por 13. Então, essa é uma fração irredutível. Vamos lá, mais uma vez. É muito importante que você realize as operações e, no final, você faça a simplificação ou divida. Faça a simplificação até a fração ficar irredutível. Por que isso é importante? Porque as bancas elas pedem os resultados, na maioria das vezes,
na forma de fração irredutível, certo? Então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês lá na resolução dessas atividades. Um abraço!